se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Homem de Terno Branco do Parque Municipal BH. O Parque Municipal era o pulmão da cidade, um lugar onde as pessoas fugiam do barulho incessante do trânsito para encontrar um pouco de paz. Eu sempre gostei de caminhar por lá ao entardecer, quando as sombras das árvores alongadas se misturavam ao dourado do sol poente. Foi em uma dessas caminhadas que o vi pela primeira vez. Ele estava parado perto do lago, usando um terno branco impecável. Seu rosto, embora bonito, parecia congelado em uma expressão de vazio absoluto. Por algum motivo, senti um calafrio ao passar por ele. Tentei não parecer curiosa, mas era impossível não notar a estranheza daquela figura. Ele não se movia, não piscava, apenas olhava fixamente para a água. Era como se fosse uma pintura viva. Outras pessoas também o notaram, mas ninguém ousava se aproximar. Era como se uma barreira invisível o separasse do resto do mundo. No caminho de volta, eu não conseguia tirá-lo da cabeça. Quem seria aquele homem? O parque era conhecido por seus frequentadores excêntricos, mas havia algo nele que destoava de qualquer coisa que eu já tivesse visto. Algo que parecia antigo. Naquela noite, tive um sonho perturbador. Eu estava no parque novamente, mas desta vez, estava escuro, e o homem de terno branco estava me seguindo. Sua expressão continuava inalterada, mas seus olhos brilhavam com uma luz fria, quase inumana. Acordei suando, com a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. No dia seguinte, decidi voltar ao parque para tentar esclarecer as coisas. Minha curiosidade era maior do que o medo que sentia. Caminhei pelos mesmos caminhos, mas o homem de terno branco não estava lá. Parecia que ele nunca havia existido. No entanto, algo me dizia que aquilo não era o fim. Os dias passaram, e a imagem do homem de terno branco começou a se misturar com a rotina. Eu me convenci de que ele era apenas um visitante incomum e que minha mente tinha exagerado os detalhes. No entanto, a sensação de ser observada persistia. Sempre que eu ia ao parque, sentia um peso invisível, como se olhos estivessem fixados em mim. Uma tarde, enquanto lia um livro em um dos bancos, senti uma presença. Quando levantei os olhos, lá estava ele, parado sob uma árvore próxima. Seu terno parecia mais branco do que nunca, contrastando com o verde das folhas. Desta vez, ele não estava sozinho. Crianças brincavam ao redor dele, mas nenhuma parecia notá-lo. Era como se ele não existisse para elas. Criei coragem e me levantei, determinada a me aproximar. No entanto, quanto mais me aproximava, mais estranha a atmosfera ficava. O ar parecia mais pesado, e o silêncio ao redor era absoluto, como se o mundo inteiro tivesse parado para assistir àquele momento. Quando finalmente cheguei perto, ele virou o rosto na minha direção. Seus olhos não eram olhos normais. Eles eram negros, profundos, como poços sem fundo. Eu não consegui me mexer, congelada pela intensidade daquele olhar. Ele não disse nada, mas em sua presença, senti medo e uma tristeza inexplicável, como se todas as dores do mundo estivessem sendo transmitidas para mim. De repente, ele se virou e começou a caminhar em direção ao lago. Meu instinto foi segui-lo, mas assim que alcancei a margem, ele desapareceu. Não havia sinal de que ele estivesse ali. Apenas o silêncio, e o som distante de risadas que pareciam vir de outro tempo. Depois daquele encontro, comecei a ouvir histórias sobre o homem de terno branco. Ele era uma figura conhecida entre os frequentadores mais antigos do parque. Alguns diziam que ele era o espírito de um noivo que morreu antes do casamento, condenado a vagar por ali. Outros acreditavam que ele era um guardião do lugar, protegendo de forças desconhecidas. Resolvi investigar mais a fundo, buscando qualquer registro ou menção a ele. Encontrei um artigo antigo, datado de 1928, que falava sobre o desaparecimento de um homem chamado Álvaro, cuja última aparição foi no Parque Municipal. O detalhe que mais chamou minha atenção foi a descrição: ele usava um terno branco no dia em que desapareceu. As peças começaram a se encaixar. Talvez Álvaro e o homem de terno branco fossem a mesma pessoa. Mas por que ele ainda estava ali? E o que ele queria?
Decidi que precisava voltar ao parque uma última vez, desta vez à noite. Eu precisava de respostas, mesmo que isso significasse enfrentar meus próprios medos. Quando cheguei ao parque, ele estava vazio, envolto por uma névoa fina. Caminhei até o lago, onde tudo parecia mais escuro e opressivo. De repente, ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Continuei andando, até que finalmente o vi. Ele estava na mesma posição de antes, olhando para a água. Mas desta vez, havia algo diferente. Sua figura parecia mais nítida, mais real. E quando ele se virou para mim, senti que algo estava prestes a acontecer. Ele me encarou por um longo tempo antes de falar. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas carregava uma gravidade que ecoava dentro de mim. Você também sente isso, não sente? A tristeza, o vazio. Eu não soube o que responder. Minha mente estava em caos, tentando compreender o que estava acontecendo. Ele continuou: estou preso aqui. Não sei por quê. Apenas sei que não consigo partir. Suas palavras carregavam um peso que parecia esmagar meu coração. Senti uma vontade imensa de ajudá-lo, mas como ajudar alguém que não pertence mais a este mundo? Perguntei o que ele precisava, mas sua resposta foi enigmática: talvez. Talvez você já saiba. De repente, ele começou a desaparecer, como uma sombra se dissipando na luz. Antes de desaparecer completamente, ele disse algo que nunca esquecerei: o parque guarda segredos que você nunca deveria descobrir. Vá embora, enquanto ainda pode. Voltei para casa naquela noite, carregando uma mistura de alívio e angústia. Nunca mais o vi, mas até hoje, sinto que o parque ainda guarda sua presença. Às vezes, ao passar por lá, vejo algo pelo canto do olho, como uma figura de branco que se dissolve assim que tento focar. E talvez, apenas talvez, ele ainda esteja lá, esperando por alguém que consiga libertá-lo.